Queridos irmãos, paz do Senhor, aqui estamos nós para mais uma sexta-feira online. É um prazer podermos continuar a partilhar a mensagem do Evangelho, continuamos a partilhar a palavra de Deus convosco, dizer que estamos todos bem, muito encorajados e animados e desejosos para podermos voltar a estar juntos celebrando ao Senhor. Continuamos nas nossas meditações que temos vindo a fazer sobre a pessoa e a ação do Espírito Santo. Hoje trago uma ideia para partilhar convosco sobre por que desejamos o Espírito Santo. É uma das perguntas mais importantes que vamos fazer ao longo destas semanas sobre este assunto. Por que motivo é que nós desejamos o Espírito Santo? Todos nós já orámos e já pedimos ao Senhor que nos dê mais do seu Espírito, que nos dê mais da sua presença, que nos dê mais dele, mas a questão é porquê é que nós desejamos isso? E as Escrituras falam-nos muito sobre isso. Todos nós, imagino eu, desejamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios do poder de Deus, mas a grande pergunta que nós vamos tentar responder hoje é porquê? Porquê que nós desejamos mais do Espírito Santo? O apóstolo Tiago, escrevendo sobre a oração e sobre a nossa busca do Senhor, ele diz que muitas vezes não recebemos porque pedimos por motivos errados, pedimos mal para gastar ou para usar nos nossos prazeres pessoais. E o Espírito Santo é uma pessoa, como já aprendemos há 15 dias atrás, e nós não podemos desejar usar o Espírito Santo para os nossos prazeres, as nossas vontades pessoais. Então, porquê que desejamos essa atuação, essa ação, essa manifestação do poder do Espírito Santo em nós? Será que desejamos experimentar mais do Espírito Santo simplesmente por benefícios pessoais, para que o nosso nome seja engrandecido, para que nos sintamos bem, para exibirmos o poder de Deus? Se é nessa dimensão que desejamos o Espírito Santo, não seremos melhores nem diferentes que o mago Simão, que quis oferecer dinheiro ao apóstolo Pedro, ao apóstolo João, para receber a manifestação do Espírito Santo. Vejam, o Espírito Santo, ao contrário daquilo que parece que alguns hoje nos querem dar a entender, não é uma mercadoria. O Espírito Santo não é alguma coisa que possa ser comprada, comercializada, vendida, usada de acordo com os nossos desejos, os nossos caprichos, as nossas necessidades, aquelas que nós achamos ter. Não, de forma alguma. Então, porquê é que desejamos o Espírito Santo? É para ganharmos mais poder? É para os nossos objetivos? Ou é porque desejamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Porque desejamos que Deus trabalhe mais em nós, que Deus nos aperfeiçoe, desculpem. Porque é que desejamos o Espírito Santo? Porque amamos a sua igreja e desejamos servir melhor os nossos irmãos em Cristo, porque amamos o mundo e desejamos estar cheios da autoridade e do poder de Deus para levar a mensagem do Evangelho. Qual é o propósito do Senhor ao dar-nos o Espírito Santo? Quais são os seus objetivos? Gostava de ver convosco rapidamente 5 ideias. A primeira delas é que o Senhor quer dar o Espírito Santo para que nós possamos servir o seu corpo, para que nós possamos servir a igreja. O Espírito Santo veio entre nós, vem encher-nos para nós estarmos centrados nos outros e não em nós mesmos. O Espírito Santo deseja ser um canal da nossa vida para que nós possamos servir os outros, para que possamos servir a igreja, para que possamos servir o mundo. Um texto que vai ser muito importante para nós e que é importante para a igreja está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, em que Paulo ensina sobre a ação do Espírito Santo, sobre a manifestação dos dons espirituais. Ele diz no versículo 7 que a manifestação do Espírito ela é dada visando o bem comum. Vejam, Deus dá o Espírito Santo, Deus dá as manifestações espirituais com o objetivo cuidar do bem comum, cuidar da igreja, edificar a igreja, fazer com que a igreja possa chegar mais longe. Então este texto está-nos a ensinar algumas coisas. Vejam, o versículo 11 diz-nos também que estas várias manifestações do Espírito são realizadas por um mesmo e único Espírito e que ele as distribui individualmente a cada um como ele quer, como ele deseja. O que é que este texto nos ensina?
ensina? Olha, ensina-nos que as manifestações e as atividades do Espírito Santo na nossa vida têm a ver, não têm a ver com as nossas qualidades ou as nossas capacidades naturais, mas com uma dádiva dele. Vê, não é pelas tuas capacidades, não é pelos teus talentos, não é pelas tuas dádivas, não, tem a ver com ele, tem a ver com uma dádiva dele, com um presente dele. O texto ensina-nos também que não recebemos o poder do Espírito pelo esforço próprio ou por méritos pessoais. Nós não recebemos nada de Deus porque merecemos. Recebemos porque Deus é gracioso, é bondoso, porque Ele quer edificar a sua igreja, porque Ele quer abençoar o mundo, porque Ele quer trabalhar em nós. O texto também nos está a mostrar claramente que não nos podemos vangloriar de alguma coisa que não é nossa, mas que é dada pelo Pai. Não há glória nenhuma para nós por sermos usados nos dons espirituais. A glória é dele, porque os dons, as manifestações do Espírito não são nossas, são dele. É uma dádiva dele, é um empréstimo dele e ele deseja usar-nos. Então, o poder do Espírito Santo não serve para a nossa recriação, não serve para nos sentirmos bem, mas serve para servirmos o corpo de Cristo, para servirmos a igreja, para que a igreja seja edificada e para que o mundo seja impactado pelo poder de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo vem em nós, o Senhor dá-nos o Espírito Santo para nós servirmos a igreja, servirmos o povo. Em segundo lugar, a Bíblia diz-nos também que o Espírito Santo trabalha para glorificar a Jesus. Porquê que nós desejamos mais do Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito veio, palavras de Jesus lá em João, no capítulo 16, versículo 14, diz que o Espírito veio para glorificar a Jesus, para apresentar a Jesus, para trazer glória para Jesus. Então, se nós desejamos o Espírito Santo, o objetivo tem que ser que Jesus seja cada vez mais glorificado em nós, através das nossas vidas, através da sua igreja. Quando nós compreendemos esta verdade, que o Espírito veio para glorificar a Jesus, quando compreendemos esta verdade, já não podemos continuar a desejar a manifestação do Espírito para que alguma atenção não seja dada a nós. Não! O foco das manifestações do Espírito é sempre Cristo. O foco da igreja tem que ser Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos no culto, na nossa vida, tem como objetivo levantar a Cristo, exaltar a Cristo. Foi para isso que o Espírito veio. E quando Ele vem viver em nós, e quando Ele vem encher-nos da sua presença, o objetivo é que Cristo seja cada vez mais levantado, cada vez mais exaltado, cada vez mais honrado. A preocupação não é com o nosso nome, não é com o nosso ministério, não é com o nosso serviço, é com Cristo. E quanto mais nós temos do Espírito Santo, mais esta verdade deve estar presente em nós. É Cristo, 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 Cristo. Então somos chamados para exaltar a Cristo. O alvo do Espírito Santo é engrandecer a Jesus e não os homens. O alvo do Espírito Santo não é que o meu nome, Samuel Martins, seja levantado. Não, de forma alguma. O alvo do Espírito Santo é que o nome de Jesus seja levantado. O alvo do Espírito Santo não é que alguma igreja local em particular seja levantada. Não. O alvo é que Cristo seja levantado na sua igreja e através da sua igreja. Porquê que nós desejamos mais do Espírito Santo? Porquê que como igreja queremos mais do Espírito Santo? Porque desejamos que Cristo seja levantado, que Cristo seja conhecido, que Cristo seja exaltado, que a atenção esteja nele, que o foco seja ele, que a glória seja para ele, que o nome dele seja glorificado. Isso leva-me a uma terceira verdade, uma terceira ideia muito importante para nós e importante nos nossos dias. O que é que nós andamos à procura? O que é que andamos à procura? Andamos à procura de milagres ou do Deus dos milagres? Andamos à procura das manifestações ou daquele que concede as manifestações? Desejamos o quê? Os dons ou o Espírito Santo que concede, que dá essas manifestações? A igreja sempre
viveu com esta dificuldade. Jesus uma vez disse àqueles que o seguiam: vocês não andam aqui por minha causa, andam aqui por causa do pão que eu vos dei. Então a questão é, o que é que nós desejamos? O pão físico ou o pão da vida? O que é que desejamos? Jesus ou os milagres de Jesus? O que é que desejamos? O Espírito Santo ou o Deus dos milagres? Eu não tenho dúvidas, todos nós desejamos ver, experimentar milagres. O problema é que às vezes estamos tão ocupados a buscar, a procurar os milagres, que nos esquecemos que o foco é o Deus dos milagres. O importante é o Espírito Santo de Deus. O importante é Jesus. Deus chama-nos para buscá-lo a Ele e não para procurarmos as coisas que Ele pode fazer em nós ou que Ele nos pode dar. O importante é Ele, é a comunhão com Ele, é conhecê-lo a Ele. As Escrituras enfatizam que devemos desejar o fruto, devemos procurar ser mais parecidos com o Filho, com Jesus, desejar mais a Ele, desejar mais ao Senhor, mais do que os milagres. Nós desejamos o milagre que Ele pode operar em nós, de nos transformar e de sermos cada vez mais parecidos com Ele. E isso introduz uma outra ideia. Nós queremos ser seguidores ou líderes. Queremos seguir o Espírito Santo ou de alguma maneira queremos liderar o Espírito Santo? É aquilo que nós desejamos ou aquilo que Ele deseja? Seguimos o Espírito ou tentamos fazer que o Espírito nos siga a nós? É porque muitas vezes tentamos liderar o Espírito Santo. Tentamos determinar o que é que Ele vai fazer, quando é que Ele vai fazer, quando é que Ele pode fazer. A ironia nessa experiência comum a todos nós é que o Espírito Santo foi enviado para fazer exatamente o oposto. Ele não foi enviado para ser liderado, Ele não foi enviado para ser guiado. Não, Ele foi enviado para nos guiar, para nos dirigir, para liderar a sua igreja, para liderar as nossas vidas, para liderar a nossa família. Ele foi enviado para dirigir, porque Ele é o próprio Deus em nós, Deus entre nós. Nós devemos desejar a direção do Espírito para a nossa vida. O Espírito Santo não é um poder passivo que nós usamos como queremos. Não. Ele é uma pessoa divina, tem vontade própria, tem desejos próprios, e quando nós nos submetemos à sua direção, quando nós nos submetemos à sua autoridade, quando nós nos submetemos ao seu poder, então sim, nós cumpriremos o propósito divino para as nossas vidas. Para que é que nós desejamos o Espírito Santo? Devemos desejar o Espírito Santo para que Ele dirija a nossa vida, para que Ele guie a nossa vida. O Espírito Santo é Deus e Ele exige a nossa submissão à sua autoridade. Eu desejo que a minha vida esteja submetida à sua autoridade. Eu desejo estar numa igreja local que está submetida à autoridade, à direção, ao poder do Espírito Santo de Deus. Se Ele está a dirigir-nos, se Ele está a orientar-nos, é normal que Ele vá pedir-nos que nós possamos desistir de algumas coisas que não temos vontade ou desejo de fazer. Estamos prontos para isso? Se é Ele que está a dirigir, Ele pode levar-nos a alguns lugares que nós não desejamos ir. Na minha vida, isso tem acontecido frequentemente. Quando estou confortável, quando parece que alcancei aquilo que eu tanto desejei, sonhei e trabalhei para isso, então é essa altura que o Espírito Santo diz: oi, está na altura de avançar para outro caminho, fazer outras coisas, estarmos sujeitos à direção do Espírito. É isso mesmo, é não procurarmos a nossa vontade, mas a vontade dele. Se Ele te disser hoje para mudares de emprego, ou de casa, ou de outra coisa qualquer, estamos prontos a ser liderados por Ele, ou desejamos ser nós a liderá-lo? Porquê que nós desejamos o Espírito Santo? A verdade das Escrituras é que o Espírito está a fazer isto, a liderar as nossas vidas, a dar indicações, a dar-nos indicações para fazermos escolhas agradáveis ao Pai todos os dias. A questão é: vamos obedecer? Vamos submeter-nos? Quando obedecemos, quando nos submetemos, quando estamos debaixo da vontade dele, há coisas que acontecem em nós.
há coisas que acontecem na sua igreja. E esta é a última ideia que eu quero deixar convosco nesta noite. O que é que acontece quando o Espírito Santo nos guia? Porquê é que desejamos o Espírito Santo? Olha, eu desejo o Espírito Santo para que o seu caráter seja moldado em mim. Eu desejo o Espírito Santo para que ele possa glorificar a Cristo entre nós. Eu desejo o Espírito Santo porque eu quero ser guiado por ele, porque eu quero conhecê-lo. E o que é que acontece quando o Espírito Santo nos guia? Quando nos submetemos à direção, à orientação do Espírito Santo, ele ajuda-nos, em primeiro lugar, a sermos mais santos. Ou seja, ser mais santo, o que é que isso quer dizer? Sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o alvo do Evangelho. Esse é o alvo das Escrituras. Esse é o alvo da ação do Espírito Santo em nós. É tornar-nos mais parecidos com Jesus. Esta é a jornada da nossa vida. Esta é a jornada dos discípulos. É uma jornada de uma vida inteira em que entregamos a nossa vontade, entregamos a nossa carne, como diz Paulo aos Gálatas, à morte todos os dias e caminhamos no Espírito e vivemos no Espírito. As obras da carne, as obras da nossa natureza pecaminosa, pecadora, são contendas, iras, discórdias, idolatria, invejas, porfias, outras coisas parecidas com essas. É disso que o Espírito nos vem libertar, porque a ação, o fruto do Espírito são coisas diferentes. O domínio próprio, a alegria, a fidelidade, o amor, o gozo, a paz. Quando o Espírito guia a nossa vida, quando nós aceitamos que o Espírito guia a nossa vida, ele vai começar a limpar de nós aquilo que desagrada a Deus e vai começar a desenvolver em nós um fruto que honra a Deus, que exalta a Deus, que glorifica a Deus, que levanta a Deus na nossa vida. Então, quando deixamos as nossas próprias obras e deixamos que o Espírito produza em nós o seu fruto, então sim, estamos a caminhar no Espírito. Então sim, estamos a trilhar o caminho que o Espírito tem para nós. Não quero que tenhamos ilusões. Este caminho que nós percorremos tem sempre altos e baixos, tem sempre vitórias e de vez em quando quedas, damos passos em frente e às vezes passos atrás, mas na medida em que nos vamos submetendo ao Espírito, na medida que nos vamos submetendo à sua voz, à sua vontade, estamos a caminhar para sermos cada vez mais parecidos com Ele. O caminho do Espírito Santo não é um caminho fácil, mas é o caminho que nos leva em direção à eternidade, que nos leva em direção ao reino dos céus, em que deixamos para trás as obras da carne e alcançamos o fruto do Espírito. Esta é uma escolha que temos que fazer todos os dias. Todos os dias, tomar a nossa cruz, crucificarmos-nos a nossa carne, identificarmos-nos com Cristo, seguir a orientação do Espírito Santo em direção a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Essa é a caminhada de todos os discípulos. Quando nos submetemos à vontade do Espírito, à direção do Espírito, primeiro, Ele está a produzir fruto em nós. Em segundo lugar, além de nos tornarmos mais santos, mais parecidos com Cristo, a orientação do Espírito leva-nos a ser como Cristo em termos de amor. Lembram-se? Perguntei-vos porque é que nós desejamos mais do Espírito Santo. E um dos focos é o serviço aos outros, o olhar para os outros. O Espírito tem o foco em glorificar a Cristo e em atrair todos a Cristo. Quando Ele desenvolve a sua liderança em nós, nós vamos amar como Cristo amou. Paulo fala de um caminho mais excelente no capítulo 13 de Coríntios, o capítulo do amor, o caminho do amor. Esse caminho só é possível pela ação do Espírito Santo em nós, pela ação do poder do Espírito Santo em nós. Os 3 primeiros versículos desse capítulo dizem: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O que é que o Senhor nos quer ensinar? Que o nosso foco essencial não deve ser o poder extraordinário do Espírito, mas o amor que o Espírito produz em nós.
o fruto que o Espírito produz em nós. Sem o amor, tudo o que possamos viver, tudo o que possamos fazer, tudo o que possamos experimentar, não tem qualquer valor espiritual. Porque é que desejamos mais do Espírito Santo? Para que o seu amor seja aperfeiçoado em nós. Lembremos-nos que é o Espírito Santo que nos enche com o quê? Com o amor divino. Quando Ele vive em nós, o amor divino vive em nós. E é Ele quem nos capacita a amarmos uns aos outros, a cuidarmos uns dos outros, a servirmos uns aos outros, a olharmos uns pelos outros. Então, quando vivemos cheios do Espírito Santo, Ele move-se em nós para que possamos cuidar daqueles que nos rodeiam. Porquê que desejamos mais do Espírito Santo? Espero que nesta noite tenhamos sido atraídos e desafiados a desejar mais do Espírito Santo para que Ele possa guiar as nossas vidas no serviço aos outros. Desejar mais do Espírito Santo para que o nosso foco seja Cristo, para que o foco de tudo o que dizemos, pensamos e façamos seja a glória de Jesus. Espero que o desejo de termos mais do Espírito Santo é para que Ele lidere a nossa vida, é para que não desejamos os milagres, mas a Ele, seja para que Ele nos torne mais parecidos com Jesus, em santidade e em amor. Será que podemos orar juntos para que o Espírito Santo aperfeiçoe essa obra em nós? Será que podemos orar juntos para dizer: Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito, a Tua igreja em Algés quer mais do Teu Espírito, os crentes, os amigos que nos estão a ouvir hoje, desejamos mais do Teu Espírito Santo, porque desejamos verdadeiramente ser cada vez mais parecidos contigo. Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos. Como igreja, desejamos verdadeiramente que o Teu Espírito seja o nosso foco e oramos para que a cada dia desejemos mais do Teu Espírito, mais da Tua vontade, mais dos Teus caminhos, mais dos Teus propósitos, mais da Tua visão para a nossa vida. Trabalha em mim, Senhor. Perdoa-me quando tantas vezes não tenho sido sensível à Tua voz. Perdoa-nos quando igreja não temos sido sensíveis à Tua voz. Faz-nos mais sensíveis a Ti, Senhor. Fala connosco, Espírito Santo. Que Jesus seja glorificado em nós e seja exaltado, levantado na Tua igreja. Que as manifestações espirituais aconteçam para que Cristo seja exaltado, para que Cristo atraia muitos a Ele, muitos sejam salvos e libertos pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, que Tu nos possas continuar a aperfeiçoar e a moldar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, foi mais um momento das nossas sextas-feiras online. Desafio-vos a todos a ver, a meditar nesta mensagem, a voltar a ver, a partilhar. Partilha nas redes sociais. Vamos levar a mensagem do Evangelho cada vez mais longe. E querendo Deus, domingo, pelas 10 da manhã, na nossa sede em Algés, estaremos juntos, presencialmente, louvando a Deus. Para quem ainda não pode estar, para quem está doente, para quem tem algum sintoma, febre, outra coisa qualquer, e não se pode deslocar à nossa casa de oração, estaremos online, em direto, a transmitir o nosso culto. Deixamos um grande abraço meu, da Sílvia, das meninas, para todos vocês, com muitas saudades e com o desejo de voltarmos a celebrar a Deus juntos. Deixo um abraço grande, Deus vos abençoe e que a paz vos acompanhe.